problema de saúde bem sério, não pôde, e depois a gente continua, e a Paula Carine sobe um pouquinho, porque a gente tem uma pessoa que não vai vir, certo, Paula? Tudo bem? Tá bom, obrigada. Então, de novo, bom dia a todos. Nosso colega Denis Silva Reis ali. Bom dia, Denis. Para quem não sabe, Denis está no Acre, então são 2 horas, né, Denis? 1, 2 horas. Ele sempre tem que madrugar. Ele sempre tem que madrugar. Então, nós damos início à nossa sessão com o Vinícius Berbar, que vai falar da autonomia, o desafio do projeto estético do Samuel Beckett. Com você, Vinícius. Bem, bom dia, vocês me ouvem bem? Bem, Tá muito bem. ótimo. Obrigado. Agradeço à organização da Abralic, a Josilene, ao Denis, que organizaram esse simpósio. Eu sou doutorando em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu trago aqui para essa comunicação digamos assim, um pequeno recorte, talvez, do que eu vou desenvolver na minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa que eu estou começando agora, então não estou dando prosseguimento em relação ao que eu fiz no mestrado, é realmente algo novo. E, bem, vou começar. Autor de uma vasta obra, bilíngue em diversos meios e gêneros, desde contos e romances a peças para o rádio, trabalhos para o cinema e a televisão, Samuel Beckett ocupa um lugar peculiar numa república mundial das letras como cunhado por Pascal Casanova. Com uma obra toda em inglês e francês, Beckett é um autor sui generis, seja pela busca de um contraponto a um contexto irlandês de nacionalismo aflorado, ali do início do século XX, em plena luta por independência em relação ao Império Britânico, ou pela vontade de internacionalização de sua obra, ou mesmo pela procura por melhores oportunidades de publicação e viabilização de sua carreira literária em Paris. Fato é que a ida de Beckett para a França e o início de uma escrita originalmente em francês marcaram a sua obra. Além dessas escolhas editoriais, a busca por uma linguagem própria e radical também marcaram a reputação de seus escritos, entendendo tanto o campo literário em que sua obra se insere, quanto questões internas dela, resta-nos entender como essas questões intrínsecas e extrínsecas encontraram uma interseção. A partir daí, trabalhando essas questões inseparáveis, entendendo-as como parte de um projeto estético indivisível, uma série de perguntas surgem sobre o mesmo, principalmente a fim de esclarecermos o que pode ter levado ao desenvolvimento desse projeto tão único e de maneira tão consistente por tantos anos, né? Um projeto de autotradução. Se o contexto do campo literário irlandês influenciou escolhas de escrita e publicação, consideramos necessário investigar qual era esse contexto. Se a linguagem que Beckett desenvolveu ao longo de sua carreira tornou-se tão reconhecida, como se deu esse processo e em que ela consiste? Haveria ligação entre a busca por essa linguagem própria e o desenvolvimento de uma obra bilíngue? Como entender essa estranha obra bilíngue de um autor irlandês que escolheu emigrar para a França e escrever por vezes em francês, por vezes em inglês, realizando ele próprio a tradução dessas obras para outra língua, em um mundo dividido em nações, claro, né, e com suas respectivas historiografias nacionais, cada uma. E como essas historiografias, né, ou seja, uma historiografia irlandesa ou em língua inglesa, ou uma historiografia francesa, abordam, né, essa monstruosidade dessa obra. Começando com um paralelo longínquo, abrimos um parênteses breve, porém necessário, antes de retornarmos à obra de Beckett em si. Ao realizar um trabalho de mapeamento dos estudos literários brasileiros, a Maria Helena Rouanet aponta o papel central de Ferdinand Denis, um francês, na disseminação de um projeto que se tornou fundamental não apenas para os românticos do século XIX, como impactou toda uma tradição crítica e historiográfica brasileira nas décadas e séculos seguintes. Inspirado por uma corrente francesa de crítica romântica, Denis impulsionou um imaginário da nação brasileira que deveria se desenvolver a partir da fundação de uma literatura nacional brasileira, inspirando diversos artistas, críticos e historiadores da literatura. Para tal, ainda que esse movimento de autofundação seguisse premissas românticas, o olhar deveria ser voltado para o que distinguisse nossa nação das europeias. Bem em consonância com tendências românticas, havia sem dúvida uma preocupação com a natureza, como coloca Rouanet. Abre aspas, cito Rouanet. Esta recorrência e constância não chegariam a surpreender enquanto se considerasse apenas a visão consensual que aponta a natureza como uma das vigas mestras da construção do discurso romântico em qualquer das suas manifestações, fecha aspas.
Em seguida, ao diferenciar o romantismo francês do alemão, identificar uma proximidade maior do brasileiro com o francês, com o ideal de retorno a um estado de natureza, que no caso brasileiro, segundo Rouanet, remeteria a uma natureza de fato tropical, com palmeiras, sabiás, então, a natureza mesmo. Ela destaca que a natureza exuberante brasileira acabaria por se tornar uma espécie de natureza quadro, com um exemplo de exótico domesticado em que a estranheza seria domesticada. Além do papel da natureza, Rouanet aborda também a preocupação com a retomada de um passado, de uma tradição que, por séculos compartilhada com a metrópole portuguesa, acabaria encontrando um caminho próprio em temas tipicamente nacionais. A natureza, sim, apresenta-se mais uma vez, agora como um tema tipicamente brasileiro, não apenas como uma justificativa de retorno ao passado, mas a um passado dominado por uma natureza gloriosa e não compartilhada com os europeus, como apontado acima. Assim, pode-se pensar também no apelo da temática indianista como um outro exemplo de busca por um passado glorioso e diferenciado da tradição europeia. E um terceiro ponto que chama a atenção, que serve de ponto de contato, curiosamente, num trabalho meu, que na verdade não vai se focar muito na questão da historiografia e da crítica literária brasileiras, mas diz respeito a um caráter aparentemente cindido do poeta romântico brasileiro, para quem todos os paradigmas, mesmo a língua em que fala e escreve, são europeus, mas que, uma vez na Europa, né, esse poeta lamentava a ausência das experiências, sensações da nossa natureza, né, típicas do Brasil, elementos esses que serviam para dar cores próprias a moldes que, a princípio, eram europeus, né. Pulando agora para 100 anos depois, a Irlanda passa por um processo de independência e, aparentemente, um processo muito violento, a gente sabe, e, aparentemente, um processo parecido de escrita de uma nação, bem mais conturbado, né, com maior presença das camadas populares. A Irlanda obtém sua independência em 1922. Diferentemente de uma tentativa de legitimação de uma nação jovem, mas já independente, ou seja, já de fato uma nação, como era o caso brasileiro, né, através da construção de um imaginário, de um passado, de um povo originário, da criação, contraditoriamente, e legitimação de mitos de fundação, cujos autores, na verdade, são conhecidos, são nossos autores românticos, né, e do engrandecimento de uma natureza local não europeia, como aponta Rouanet, o processo pelo qual passa a Irlanda parece anterior nas etapas de independência e constituição de uma nação, como se a legitimação da nação, como parte ali da disputa política, tivesse que ocorrer antes mesmo da existência da nação, ela tivesse que estar fundada, né, ter a sua justificativa de existência, e justamente como um dos pretextos, né, para essa existência. A força política que a criação de um imaginário nacional irlandês teria parece parte integrante de um movimento político e intelectual que, evidentemente, também abrangia os artistas do chamado revivalismo irlandês. Mais do que legitimação como forma de sedimentação de algo já conquistado, os revivalistas pareciam imbuídos de um sentimento de necessidade de legitimação para que se conquistasse algo. Legitimação essa que precisava de um sólido imaginário próprio, que não podia ser compartilhado com o imaginário cultural do Império Britânico, assim como aquele dilema dos românticos brasileiros, né, com os moldes, a língua portuguesa, etc. Muitas das características apontadas por Rouanet no processo de criação do imaginário brasileiro aparecem também no caso irlandês. O próprio William Butler Yeats, maior nome da cena irlandesa desse momento, a partir de um certo momento que a presença de uma língua e influências culturais inglesas na Irlanda parecia inescapável, ele próprio admite que só conseguia pensar, falar e escrever em inglês, e que era tributário de grandes nomes da literatura inglesa, uma espécie de repetição do dilema dos românticos brasileiros. Há uma mesma preocupação na obra de autores como Synge e Ferguson, além do próprio Yeats, por exemplo, né, em realizar um retorno ao passado com vista a valorizar o imaginário cultural que seria de fato irlandês. Né. O folclore celta, nesse caso, e o gaélico irlandês parecem ocupar o lugar que o indianismo e o uso das expressões em línguas indígenas, por exemplo, em obras como Iracema, de José de Alencar, né, ocupam aqui na nossa literatura. Então, elementos da natureza, como o mar, as colinas e a fauna, e vários elementos folclóricos aparecem em poemas como, por exemplo, The Song of the Wandering Aengus, com uma referência ao deus do amor e da poesia na mitologia celta irlandesa, e The Hawk, ambos de Yeats, esses dois poemas que eu cito, ainda que talvez tenha a mesma esperança que foi retratada, né, na nossa natureza na literatura brasileira. Então, esse apagamento das diferenças, né, como coloca Edward Said, por exemplo, né, ele destaca que os horizontes culturais de um nacionalismo podem ser fatalmente limitados pela história comum que ele, o imperialismo, pressupõe para o colonizador e o colonizado. Então, esse dilema de a língua é inglesa, e a natureza é próxima, mas como afirmar essa nossa nacionalidade, isso também se impõe, assim como aqui se impõe a questão da língua portuguesa compartilhada com
com a nossa ex-metrópole, no caso. Nesse sentido, tiradas as especificidades do contexto geopolítico de cada caso, brasileiro ou irlandês, a noção de uma nação que é narrada, criada a partir de um imaginário, ao invés de narrativas que retratam uma nação totalizante, indiscutível e pré-existente, soa ao mesmo tempo desconfortável e pertinente. O nacionalismo, posto como um discurso com pretensões homogeneizantes, que apaga as contradições e a diversidade em nome da unidade de um povo e uma pretensa coesão interna, parte de uma leitura de mundo que Homi Bhabha caracteriza como pedagógico. O papel de um passado glorioso e único em oposição à interferência cultural externa de uma nação imperial é central na composição dessa visão específica do nacional, como coloca Bhabha. As problemáticas fronteiras, abro aspas, para o Bhabha, as problemáticas fronteiras da modernidade estão encenadas nessa temporalidade ambivalente do espaço, nessas temporalidades ambivalentes do espaço-nação. A linguagem da cultura e da comunidade equilibra-se nas fissuras do presente, tornando-se as figuras retóricas de um passado nacional, fecha aspas. O processo de apagamento das diferenças é fundamental para o estabelecimento de uma autoridade que controle um discurso da nação, sobretudo num conturbado e incerto contexto de luta por independência. Uma convergência entre intelectuais e classe política, então, pode acabar por sufocar e dificultar a emergência de vozes dissonantes e, em muitos casos também, de minorias de todos os tipos, étnicas, religiosas, etc. Tanto a literatura quanto a crítica literária ocupam, assim, um lugar central no estabelecimento dessa leitura de mundo controlada que visa formatar esse imaginário unificado de um povo, de uma nação. Abro aspas para o Bhabha de novo. De muitos, em nenhum outro lugar, essa máxima fundadora da sociedade política, da nação moderna, essa expressão espacial de um povo, encontrou uma imagem mais instigante de si mesmo do que nas linguagens diversas da crítica literária, que buscam retratar a enorme força da ideia da nação nas exposições de sua vida cotidiana, nos detalhes reveladores que emergem como metáforas da vida nacional. No contexto da cena literária irlandesa, esse sentimento, essa vontade de retratar a realidade de uma nação forte através de imagens, sobretudo do cotidiano, fazia parte do projeto dos revivalistas, sobretudo. O objetivo de reivindicar a independência, que nesse caso poderia ser tanto política quanto estética, quanto ambas, né, e nacionalizar a escrita, desemboca num processo de escrita da nação movida por um sentimento e uma vontade política que, para gerar transformação efetiva, precisava justamente de um processo como esse, que fornecesse um imaginário forte e naturalizado de um povo. O nacionalismo evocado, em meio a tensões e contradições, aponta, então, para um discurso que funda, só abro aspas aqui para o Bhabha novamente, que funda sua autoridade narrativa em uma tradição do povo, fecho aspas. Tradição essa cuja origem remonta ao próprio discurso, que pretende resgatá-la. O pedagógico, assim, estaria, abro aspas, Bhabha novamente, encapsulado numa sucessão de momentos históricos que representa uma eternidade produzida por autogeneração. Fecho aspas. Eu faço esse retorno ao romantismo brasileiro e à Irlanda do início do século XX, justamente para mapear esse cenário no qual o Beckett começa a sua carreira literária. Em oposição ao discurso nacional pedagógico, Samuel Beckett inicia sua carreira literária com alguns trabalhos simbólicos. Publicado em 1934, eu começo então com 2 ensaios dele. O ensaio Recent Irish Poetry divide os poetas irlandeses da época entre os antiquários e os outros, né, usando uma metáfora do próprio Yeats para descrever os outros, né? Então, o poeta contemporâneo irlandês pode ser dividido entre os antiquários e os outros, né? Os antiquários são a maioria, no caso, e os outros, que foi gentilmente, eu estou tentando traduzir aqui uma citação em inglês, né, como o peixe que ele estava ali tentando respirar na margem do rio, né, quase, enfim, morrendo. Então, sugerindo que esses outros, na verdade, estavam ali, enfim, tentando sobreviver, enquanto que a maioria eram os antiquários, no caso. Né? Aparentemente, aproveitando-se de um duplo sentido da palavra expirar, ali, os peixes que tentavam expirar, de respirar ou de também desaparecer, isso na citação em inglês do ensaio do Beckett. Aliando-se, assim, aos outros, Beckett parte para um trabalho de dissecação das obras dos autores, como citados acima, e muitos outros, sempre em tom irônico, num gesto considerado provocativo e autoafirmativo pela Pascal Casanova. É notável, logo à primeira vista, a escolha do termo antiquários para se referir aos nomes mais conhecidos do revivalismo irlandês, acompanhado de descrições altamente críticas. Além disso, a crítica ao retorno ao passado também aparece no texto de Beckett, ao destacar que o problema entre, né, o convencional e o atual,
nunca acaba, nem mesmo quando o convencional e o atual acabam se convergindo, né? Mas aquilo para o Beckett era muito agudo ali na Irlanda, graças à técnica desses antiquários, que ele chamava desses antiquários, em que ele identifica em seguida que o problema principal na poesia de muitos poetas irlandeses seria a falta de um tema central, aliada à profusão de temas laterais, como as inúmeras referências à mitologia celta. Outro ponto crucial do texto é a preocupação de Beckett com a linguagem, que aparece tanto na própria linguagem empregada em seu texto, uma linguagem considerada exuberante, barroca, típica de texto início da sua carreira, pela professora Célia Berrettini, uma das especialistas em Beckett aqui no nosso cenário acadêmico nacional, né, como também na cobrança feita por ele aos chamados antiquários, que não levariam tanto em conta a linguagem como mediadora do objeto representado, no que poderia ser apontado como um processo de esquecimento, de apagamento do signo linguístico. Beckett chama atenção para um debate que sequer estava plenamente estabelecido à época. Ele destaca alguns nomes de artistas que teriam essa preocupação com a linguagem, como Jack Yeats e T.S. Eliot, que não teriam a pretensão, como ele coloca, de obliteração do vácuo que existe entre o objeto e o artista, numa clara alusão ao inevitável papel mediador da linguagem. Essa cobrança fica ainda mais explícita ao final do ensaio, quando ele destaca poemas de alguns autores irlandeses que não se conformariam totalmente ao projeto revivalista, em especial ao que ele enxerga como a proeminência de um sujeito excessivamente autoconsciente, em cujo discurso não haveria tema, né, defendendo a eliminação, né, desse sujeito. Contrariamente ao discurso nacional com viés pedagógico, tão repudiado por Beckett em seu ensaio sobre os poetas irlandeses, dava ponto que ele chama de performativo, então, em contraponto ao pedagógico, né? Diferentemente de uma leitura que aponta para um passado glorioso que embasa a narrativa de um povo coeso, sem grandes contrastes, a noção de performativo chama atenção para as diferenças em uma sociedade, os diferentes grupos que a compõem, os contrastes de visões diversas, que se encontram, ok, Josilene, e sempre em tensão umas com as outras. Enfim, tentando amarrar um pouco aqui, eu trago um outro ensaio em que ele aponta o Beckett, que era um discípulo do Joyce, que estava ali nos anos 30, trabalhando na revisão do Finnegans Wake do Joyce. O Beckett parte, então, para um projeto próprio, diferente desse projeto, né, estético irlandês. Para isso, ele precisa dessa ruptura, né, com a cena literária irlandesa, ele que havia tido muitas dificuldades, inclusive, de publicar na Irlanda da época. Ele vai para a França e passa a publicar aos poucos, cada vez mais em francês. Tem um artigo da Chiara Montini, se eu não me engano, que ela identifica estágios na obra do Beckett, e que ele vai migrando para um bilinguismo, né, aos poucos do inglês para o francês, depois para uma mistura, né, obras publicadas em inglês e em francês, e vai autotraduzindo essas obras escritas em francês para o inglês e do inglês para o francês, né, e criando essa obra bilíngue que era necessária para que ele, digamos assim, se descolasse de uma visão nacional. Pascal Casanova identifica uma pretensão não apenas internacional, mas antinacional na obra do Beckett, e para isso essa questão do projeto bilíngue vai além apenas de uma questão estilística, né, como ele vai configurando uma linguagem própria, né, muito se fala do teatro absurdo, e como ele vai apagando mesmo nomes, né, os personagens do Beckett vão perdendo o seu nome. No início da sua obra, ainda percebe-se, por exemplo, referências a lugares que poderiam ser identificados, por exemplo, em Londres, nomes de rua, e depois, com o tempo, os nomes vão se tornando, ou não há nomes dos personagens, ou os nomes vão se tornando nomes com pouca ligação, né? A gente pensa no Esperando por Godot, os personagens não têm assim, nomes muito caracteristicamente franceses ou ingleses, então esse apagamento referencial, ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo esse projeto bilíngue, antinacional, e o que eu pretendo levar à frente no meu doutorado, isso ainda vai, né, tem 4 anos pela frente, é se esse projeto se efetiva, como a historiografia e a crítica, seja em língua inglesa, seja na França, em língua francesa, né, absorveram ou apreendem essa obra, se isso é de fato possível, essa obra antinacional. Enfim, agradeço, desculpa ter passado do tempo. Obrigado. Obrigada, Vinícius, muito obrigada. A gente vai, eu não sou muito boa para tempo, mas eu vou tentar fazer uns 15 minutos aqui. Então, como eu disse antes, o Pedro Armando, ficamos muito felizes também quando vimos a proposta do Pedro,
que é professor da UERJ, ele teve um problema de saúde, que ainda em decorrência da Covid, que ele teve em janeiro, e por isso não não tá bem, né, para participar. Mas deixa aí o abraço dele para nós, e nós recebemos muito bem o abraço dele. Então, começar, né, com a minha fala, e vou, se por favor, se eu também passar um pouco do tempo, vocês me avisem no áudio, tá certo? Porque eu estou aqui na projeção, não consigo ver muito bem. Se estiverem vendo, avisem, por favor, no microfone. Sim? Já estamos vendo. Sim. Obrigada, Denis, obrigada a vocês. Então, é sobre pensar as Áfricas oceânicas e a sua diversidade linguística, como a gente iniciou ontem a discussão, na verdade, na segunda-feira, né, nós já começamos a falar um pouco disso, quando citamos o Rafael Confian, alguém falou disso, né, de estar entre duas línguas. O Vinícius agora trouxe o Beckett, que também trabalha aí entre duas línguas. Eu pensei da gente trabalhar, discutir um pouquinho sobre essa realidade aqui das Áfricas, chamadas Áfricas líquidas, oceânicas, dentro dessa perspectiva de persistência das literaturas francófonas, né? Então, como é que isso pode ecoar no Brasil? A gente tem trabalhado aqui, é um exemplo disso, né? Esse grupo tem trabalhado muito nisso, mas eu penso muito nisso, da literatura francófona mesmo como resistência, né? Esse eco no Brasil, a gente está ajudando na construção. Então, começa aqui, já são algumas inquietações que vêm me cercando há algum tempo, e finalmente eu encontrei um material que me deu suporte. Então, primeiro aqui, eu começo com essa conferência de Berlim, no final do século XIX, 1885, que ironicamente se diz, é a partilha do bolo, né? Então, vamos explorar. Os países europeus disseram, não, a gente se organiza e vamos, então, explorar o continente africano. E uma coisa que sempre me chamou a atenção desde pequena é essa África muito recortadinha, né? Parece ter uma régua, assim, e a ironia da história está nisso, né? Se reuniram belgas, franceses, ingleses, alemães, italianos, se reuniram para, então, comercializar, esse é o termo, né? Então, para comercialização, para poder explorar alguns espaços africanos, fizeram, então, essa reunião sem nenhum africano, evidentemente. Então, os europeus chegaram, pegaram o mapa da África e parece que tinha uma régua, né? Uma régua na mão para fazer essa partilha do lugar, dos espaços. E então a gente tem esses espaços muito bem recortadinhos, ó, você não ultrapassa esse limite, só que essa comercialização, na verdade, se transformou em colonização. Essa comercialização era exploração, não foi só uma permissão. Se fosse permissão, teriam convidado os africanos. Não, foi uma imposição. Então, isso para a gente entender como funciona essa lógica, né, africana. Então, nós temos um continente enorme, a África subsaariana, que é a chamada África Negra, e a África Branca, também erroneamente, né, tanto negro quanto branco, porque na África considerada negra tem a África do Sul, que é um país de um percentual muito grande de brancos, e no Maghreb, Marrocos, Argélia, Tunísia, etc., tem muitos negros também. Então, isso aí foi historicamente acima e abaixo do Saara, África Branca, África Negra. E aí a gente só pensa muito nisso aqui por causa dessa história. Essa história é uma história cruel. Mas e essas Áfricas aqui, esses países aqui, né? Esses que estão no mar, esses que estão nos oceanos. Qual o lugar deles nisso tudo, né? O lugar deles é o lugar de exploração também. Então, a gente fica pensando com os países de língua portuguesa também, né? Por exemplo, se a gente pega Cabo Verde, se a gente pega São Tomé, são pequenas ilhas, você pensa assim, como é que chegaram aqui? Como é que chegaram a explorar? Então, a gente não pode esquecer das navegações, né? Tinha os grandes navegadores, né? Portugueses, espanhóis e outros europeus, mas tinha também as navegações de pequenas, né? Então, os rios, os mares que se separavam também eram os mesmos que aproximavam, era um caminho, era uma rota, né? Para
navegadores e esses exploradores. Então, essa região aqui, tem Madagascar, que é a maior ilha, né, do Índico, enorme, mas tem outras, Seychelles, Comores, Mayotte, Ilhas Maurício, Reunião. Então, eu tenho estudado um pouco mais sobre essas Áfricas líquidas. Na verdade, eu vejo muito as Áfricas, a língua francesa pelo mundo líquido. Esse aqui é um dos livros que mais me ajuda. Na verdade, foi ele que me deu esse suporte para pensar esse Outremer, toda a produção feita aí ao longo nesses mares e oceanos de língua francesa. E pensar as Áfricas, pensar um pouco pela ótica, né, de Alain Bancourt, que é um escritor congolês, mora nos Estados Unidos, é professor de literaturas francófonas, foi professor no Collège de France por um ano, e Françoise Vergès, que é uma reunionense, filha de um homem político de muito engajamento, que é o Paul Vergès, o irmão dela também, e são pessoas que lutam por uma independência de fato. A Françoise Vergès é muito conhecida no Brasil também, por causa do feminismo decolonial e outras obras, mas é também uma das autoras de um documentário sobre Césaire. Então, Aimé Césaire, que é um referencial para todos os que estudam as literaturas francófonas. Então, desses, Mabankou, que é escritor, a Vergès, que é uma cientista política, e Ananda Devi e Boris Gamaleya são dois autores dessas regiões. Então, eu olho, eu vejo essas literaturas pelo olhar deles, pela lente deles, né? Então, esse livro do Alain Bancourt, depois de ele ter ficado um ano como professor no Collège de France, Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui, ele reuniu depois esses 19, são vários professores, vários autores, então ele faz esse livro, e um dos convidados é a Françoise Vergès, que é para pensar então essa África hoje, né, nesse pós-colonial, sem entrar aí no debate da questão, mas pensando nessa África pós a colonização acabou, entre aspas, e agora o que nós temos, né? Então, Alain Bancourt tem alguns livros nesse sentido, pensar a África hoje, a África de amanhã, ele tem vários estudos que abordam essa questão. E aí uma das convidadas é a Françoise Vergès, que pensa então, que acredita então que é necessário pensar essas Áfricas oceânicas, essas Áfricas líquidas, né? E aí ela diz a questão dos limites da África é abordada de forma... Não, aqui não é ela ainda, desculpa. Aqui é um comentário meu, Françoise Vergès, que nos convida a ir além da leitura terrena do continente africano, para completá-lo com as Áfricas oceânicas, Áfricas líquidas. Então a gente sempre pensa naquela África terrena, né, terrestre, e esquece, às vezes, a África... Uma vez eu li, Madagascar é um continente, é um país, uma ilha perto do continente africano. Ele não somente é perto, próximo, como é do continente africano, e às vezes a gente até esquece um pouco, né? Então, são espaços muito pouco investigados, ainda que esses espaços sejam indissociáveis de sua história política, cultural, econômica e social. Então, para Françoise Vergès, o estudo das Áfricas líquidas contribui para descontinentalizar e desnaturalizar a escrita da África, para abrir a África às suas águas, impulsionando assim o repensar a cartografia da África. Então, quando a gente pensar essa cartografia que foi toda recortada, ampliar um pouco mais, né? Chegar e ver que, olha, tem outros países aqui, porque esses países, muitos deles são departamento, território, são espaços franceses, são da França. E tem uma história, uma política muito interessante para a gente pensar isso. Então, são mares, oceanos, rios que antigamente facilitavam, né? Facilitavam, por exemplo, o tráfico de escravos. Então, aqui ela diz, ao evocar espaços, responda ao convite de repensar a cartografia da África, de apropriar-se da história marítima, cultural e política do continente, uma história das Áfricas oceânicas e líquidas, ou melhor, suas múltiplas histórias oceânicas plurais, partindo de mares, costas
rios, mares, esses espaços que separam e conectam, oceanos, cemitérios de escravos e imigrantes, e oceanos de itinerários de mercadores, viajantes, marinheiros. Eu acho que essa citação da Viagés resume um pouco, né? Então, a Conceição Evaristo, por exemplo, fala dos oceanos cemitérios, né? Dos escravos aqui, escravizados, que fugiram, né? Encontraram a liberdade nesses oceanos, né? Pela morte, né? Especialistas, estudiosos, lembram que é um espaço plural, que é um espaço onde tem, vou passar mais rapidinho, só falta 5 minutos, que é um espaço em que a língua francesa participa, mas existem outras línguas, né? Somali, clássico, árabe clássico, malgache, crioulo, tamil, chinês, euondo, um tanto de línguas outras que estão nesses espaços que eu citei, que eu mostrei ali no mapa. E aí pensar nessa língua literária, o que é essa língua, como é que o francês está ali. Aí é o nosso problema, né? A língua francesa, hoje à tarde a gente começa com uma discussão sobre a literatura mundo, que é o que a gente já vem evocando. Então, o francês continua a ser a língua literária de referência, que aí é a questão da ponte, né, de juntar, e a sua atração nessa área estende-se às Seychelles e Comores, que não são países independentes, onde estão surgindo algumas tentativas de criação. E é nessa tentativa de criação, pessoal, que a gente encontra esses autores que vêm discutir, que propõem se pensar a defesa da língua, das línguas locais. Então, Axel Govan, por exemplo, é um desses estudiosos, então é dessa geração do Boris Gamaleya, que pensam em se ancorar, em dar mais sustento para essas línguas locais. Uma outra é a Nanda Devi, que escreve, faz um pouco de mistura, né, de língua, e ela diz que antes era mais difícil, mas agora ela se sente mais à vontade, é como se fosse brincar um pouco com a língua, né? E o Gamaleya, a Nanda Devi é da Maurício, das Ilhas Maurício, e o Boris Gamaleya da Reunião. Então, esse é um homem muito engajado, né? A mãe africana e o pai ucraniano. Ele, então, vive muitos anos na Reunião, depois vai morar na França, volta para a Reunião, morreu na Reunião, há 2 anos, mais ou menos. Então, ele fala, eu acho muito bacana quando ele diz o homem é um ser desconexo, um ser pé no chão, um ser pesado, cheio de opacidade. E o que se vislumbra de vez em quando nesse homem? Uma gota inefável, um sopro. Isso é poesia, isso é poesia, isso é Deus, isso é espiritualidade, isso é o que temos. É, isso é isso que temos que salvar, é isso, no auge da nossa noite ainda atual, é isso que deve ser mantido. A nossa noite de estudo, né? Ele lutou por muito tempo, tanto que ele foi exilado, né? Ficou exilado na França, lutou por muito tempo pela independência, e pela independência linguística ele trabalhou na própria literatura. Então, essa identidade cultural que o Boris Gamaleya, por essa identidade cultural que o Gamaleya lutou, né? Então, pensando, então, na língua crioula da Reunião, que a gente sabe que não é o mesmo crioulo das Antilhas, cada espaço tem uma característica da língua crioula, não só linguisticamente, mas socialmente. Então, nas Antilhas é do negro, né, ex-escravizado, descendente, e na Reunião tem mais a ver com os colonos, né, uma língua mais, o que seriam os bequês nas Antilhas. Então, esse homem que lutou, o tempo que ele passou na França, foi estudando sobre a língua crioula para dar mais sustento. Então, aqui a gente tem um pouco um poema, né, do Boris Gamaleya. Então, Zanzan Lamer, a gente vê o Zanzan mesmo, que já é um termo que não é francês, mas que está aí ligado os deuses, né? Liané Juscaner, Margose, um termo que existe em francês, mas não é muito comum,
e a gente vai encontrando outros termos, outras referências a outras línguas aqui no romance dele. Esse aqui é um texto, o Patrick Hillier é um dos grandes especialistas da obra do Boris Gamaliel. Ele é tradutor do Fernando Pessoa para o Pleiade. O Patrick Hillier fez esse trabalho de ir juntando, porque é realmente difícil, não é fácil encontrar, mesmo na França, a obra do Boris Gamaliel. A Nanda Devi é um pouco mais fácil de achar, ela é uma grande tradutora, ela mesma faz a tradução da obra dela para o inglês, etc. E aqui, Eve de Sédécombre para mim, é um dos romances mais marcantes, porque ela trabalha com a língua, Décombre, a gente já vê aí no título, muito poético, Eva, né? Dos seus escombros. Então, fala de prostituição, fala do seu país, da situação da sua cidade. E aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, né? Les vieux disaient que c'était le temps la mer, le temps de la mer, e que personne ne pouvait lui résister. Le temps, la mer, aqui, onde está entre aspas simples, para mostrar que Le Temps la Mer está muito próximo. Esse é um pouco do crioulo, né? Que ela disse que antes não, mas agora ela joga com as palavras, ela consegue brincar com as palavras. Então, aqui é só um exemplo ela diz, né? Os estudiosos da obra dela dizem que a obra é um pouco uma torre de Babel, mas é necessária. Eu tinha trazido aqui para vocês um exemplo, aqui na direita, pelo menos na minha direita, está o texto em francês, aqui em crioulo réunionnais, que ela mesma fez, esse livro, né, C'est du large, trabalha muito com a noção aí do exílio, os imigrados, né, e aqui está o texto, eu tinha gravado para vocês, mas a gente vê depois se der tempo. No mais, merci beaucoup. Obrigado, Gislene. Obrigada. Agora a gente continua o próximo trabalho. Deixa eu achar aqui o próximo trabalho. É a Beatriz. Isso. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Beatriz. Sim. Bom, eu escolhi para falar hoje sobre esse livro do Todorov, L'Homme des Paysans, que no Brasil... na verdade, eu li esse livro há muitos anos atrás, na época que eu estava fazendo a minha iniciação científica, acho que em 2007, numa versão da Kozak Naif, que foi publicada em português, se eu não me engano, ele chamava um homem desenraizado. E eu resolvi voltar para esse texto, que é um texto que, já na época, eu gostei muito, e que, nesses últimos dias, eu resolvi voltar, até por uma questão bastante pessoal, né? O meu doutorado e a minha área de pesquisa é mais voltada para a questão do cinema com a literatura, mas, por uma questão pessoal, faz 5 anos que eu moro fora do Brasil, e eu tenho me interessado muito sobre a questão da expatriação, do bilinguismo, do plurilinguismo, até pela vivência que eu estou tendo com a minha família, com as minhas filhas, que são bilíngues e etc. E esse livro é um livro que eu acho que ele fala de muitos assuntos a partir de uma perspectiva de um expatriado, né? Ele se diz um exilado circunstancial, e eu acho que ele traduz muito bem qual é a situação de um expatriado. Esse livro foi publicado pelo Todorov em 96, na França, e ele vai, na verdade, ele começa um relato, ele faz um texto em primeira pessoa, mas ele vai de uma forma muito densa, mas também, ao mesmo tempo, muito serena, trazer questões e reflexões que permanecem muito atuais. Ele vai falar muito sobre o indivíduo, sobre a sociedade, sobre a política, sobre a democracia, sobre totalitarismo, e ele vai colocar o seu lugar de fala como sendo o lugar de fala de um exilado, que está numa posição sempre dupla.
E ele é muito atual, eu até achei muito interessante reler num contexto atual que a gente está vivendo, tanto de eleições no Brasil, tiveram as eleições na França, em que ele vai falar que, em determinado momento, ele fala do surgimento do Front National, e a gente viu, né, a Marine Le Pen indo para quase, né, quase chegando, né, à presidência. Então, ele permanece um livro que eu acho que é muito, muito atual em todas essas discussões que ele faz. E ele vai ter como ponto de partida um episódio muito específico que condiciona toda a reflexão dele, que alguns críticos chamam de obsessões do Todorov, nessas questões como uma grande defesa da democracia, a sua crítica ao totalitarismo, que é bem contundente, que é essa situação de ser exilado circunstancial. Para dar um pouquinho de contexto, o Todorov nasceu na Bulgária, ele foi para a França na década de 60 para fazer o doutorado, e ele permaneceu lá a vida inteira, e ele vai receber a nacionalidade francesa na década de 70, e durante esses 18 anos, ele fica 18 anos sem nem mesmo voltar para a Bulgária, e aí o que vai ser o início, né, digamos assim, o start dessa reflexão dele, é justamente quando em 81 ele vai para um congresso na Bulgária, fazendo parte da delegação francesa, e aí ele vai fazer uma série de reflexões sobre a sua relação como expatriado que retorna, a visão que ele tem da França, e também ele vai falar sobre os Estados Unidos. Por isso que o livro é dividido em 3 partes. Ele vai ter uma introdução em que ele explica sobre essa ideia de ir e voltar, que começa até com uma crítica que ele tem até uma abertura muito proustiana do livro, porque ele vai começar dizendo que durante muito tempo ele acordou em sobressalto por causa de um sonho, e ele vai descrever esses sonhos, que era justamente o sonho de que ele voltava para Sófia, que era a cidade dele, e que depois de vários percalços ele ficava impossibilitado de retornar para Paris. E isso começava a gerar uma ansiedade imensa nele, ele começava realmente a ter um pesadelo, e isso era um pesadelo que ele tinha recorrentemente, que depois que ele voltou essa primeira vez em 81, ele nunca mais teve. E o que ele conta é que esse retorno para ele foi muito importante, porque foi naquele momento que ele percebeu realmente como ele era um duplo, e que é sempre uma questão que, né, quando a gente, nos estudos que eu estou iniciando agora sobre bilinguismo e literatura, essa questão do duplo é sempre o termo, né, que são as pessoas que conjugam dentro de si 2 discursos, e o que o Todorov descreve, que é muito interessante, é que quando ele vai para participar dessa conferência, ele começa a preparar a sua comunicação para o Congresso, e ele era um grande defensor da democracia, como eu falei, e ele, em um primeiro momento, escreve em francês, e ele vai traduzir o texto dele para o búlgaro. E quando ele está fazendo a tradução, ele se dá conta de que o texto que ele fez em francês fazia sentido num contexto francês, mas que não faz sentido num contexto búlgaro. E que ele precisava mudar o destinatário imaginário do texto dele. Porque a fala dele era justamente uma reflexão sobre o valor, uma crítica sobre a ideia do nacionalismo, em que ele criticava uma grande defesa de você se fechar nos valores tradicionais, e que ele afirmava que as influências exteriores eram uma coisa positiva, que de certa forma é a tese que ele vai trazer no livro inteiro. Mas o que ele se dá conta é que para os intelectuais, para os seus parceiros búlgaros, aquilo ali não fazia sentido, porque eles estavam dentro de um contexto do totalitarismo soviético, em que a defesa dos valores nacionais búlgaros tradicionais era, digamos assim, a única forma de alguma independência. E aí ele vai ver realmente que ele não podia fazer aquela apresentação, porque ele não seria entendido como ele seria entendido na França. E ele começa a perceber a sua própria identidade, e ele vê que, em primeiro lugar,
uma afirmação que ele faz, que é a condição que é muito particular dos expatriados, que é você estar em casa no estrangeiro e você ser um estrangeiro em casa. E, ao mesmo tempo, ele vai falando sobre como ele consegue perceber que, como intelectual, ele criou um espaço para ele mesmo como um intelectual búlgaro na França, mas que o reverso não era verdadeiro. Ele não saberia muito bem escrever para a intelectualidade búlgara, porque ele está há tanto tempo vivendo fora. E aí, o que algumas questões que ele vai trazendo no livro, primeiro que eu achei muito interessante, e depois isso é uma questão que ele vai desenvolver ainda mais, sobre a questão, por exemplo, da autotradução, que é um tema recorrente nos autores bilíngues, né? O Vinícius citou do Beckett, que vão fazer as suas próprias traduções, mas é muito curioso no caso do Todorov, porque ele mesmo para fazer uma apresentação na Bulgária, ele escreveu primeiro em francês. E aí ele vai até citar um pouco mais sobre isso, falando de como, de certa forma, o francês dominou a língua materna dele, a língua originária, né? E nos estudos assim sobre bilinguismo, eu estou trazendo aqui esse livro, que é bem interessante como alguns autores, né, nas opções de por que escrever em francês, a própria Kristeva fala sobre isso, a ideia do francês como uma língua de liberação, que, de certa forma, é o que o Todorov também tem, né, no sentido de que, no francês, você tem liberdade para expressar coisas que, às vezes, na sua língua original, por questões políticas, como no caso do Todorov, ou em outros casos, que nesse livro eles analisam de escritores persas, por exemplo, que não pode escrever determinadas coisas, que podem ser um tabu religioso, ou até tem alguns casos curiosos, como questões familiares, as pessoas optarem por escrever em outra língua, porque tem vergonha de que a mãe leia determinado trecho do livro, enfim. E você vai vendo como, de certa forma, realmente a língua está totalmente associada com a cultura, né? E o estrangeiro, ele vai passando por esse processo de assimilação, em que ele vai ficando com um pé lá e um pé cá. E é isso que o Todorov descreve muito bem. E esse é um processo que, geralmente, eu acho que é muitas vezes descrito como um processo doloroso. E o que eu acho que é muito interessante da reflexão que o Todorov faz é que ele já coloca como um processo que tem o potencial de ser muito enriquecedor. Nessa relação com, digamos assim, com o domínio do francês, ele chega realmente a dizer, primeiro que, assim, essa passagem que ele teve de outsider na França para ser um insider até virar cidadão francês, a ponto que ele já se sentia quase como francês, foi, segundo ele próprio, uma passagem tranquila. Ele diz que a segunda língua, no caso o francês, sem violência, tomou o lugar da primeira, e a ponto de que, isso porque ele chega a afirmar que a língua original estava claramente sujeita à língua emprestada. Isso provavelmente também, ele afirma que se deu porque o búlgaro ficou restrito a contextos muito pequenos no dia a dia nele, né? Na época ele tinha correspondência escrita apenas com os pais, e de resto ele coloca que ele usava o búlgaro para fazer a tabuada e alguns palavrões, de forma que realmente ele foi sendo dominado pelo francês como a sua língua de trabalho e de todas as relações. O que é interessante, porque quando a gente pensa sobre o bilinguismo, em geral, né, nesse livro aqui, o autor, o Ozoni, ele vai até trazer o termo, quando ele vai falar dos escritores que escrevem em outra língua, ele vai usar o termo translingüe, justamente porque se considera que são autores que tiveram contato com a língua estrangeira quando adultos e optaram por escrever em outra língua. E já neste outro livro aqui,
já traz uma ideia de bilinguismo que é um pouco mais atual, de que o bilinguismo não se restringe a quem aprendeu 2 línguas enquanto criança, mas que o bilinguismo seria também de quem, mesmo adulto, vai usar 2 ou mais línguas, né, no caso de plurilinguismo, num contexto diário, que seria o caso do Todorov, em que mesmo ele tendo chegado na França com 26 anos, se eu não me engano, 24 anos, ele chegou realmente a praticamente ter o francês tomar conta da a língua materna, a língua originária dele. E até essa questão da língua materna, língua originária, essa terminologia, eu achei muito interessante quando o Coppi, que era um dramaturgo e romancista argentino, cartunista argentino, que morava também na França, ele gostava de usar o termo de a língua materna e a língua maîtresse, né? Então, para jogar como dizer que, às vezes, o francês era a língua maîtresse e que, de certa forma, ele hesitava entre essas 2 línguas. E eu achei essa comparação dele bem interessante para quem vive num contexto bilíngue ou plurilíngue, como, às vezes, a língua 2 pode ser realmente a língua maîtresse, e ela também domina e ela se impõe sobre a nossa língua original ou materna. E o que o Todorov traz é justamente como ele buscou, ele depois se dá conta de que isso de fato aconteceu, porque ele buscou uma assimilação máxima da cultura francesa, que se implicou nessa estranha condição de estar em casa no exterior dentro na casa dele, né, no país dele, que é uma coisa que a Kristeva também vai trazer, que é o paradoxo do ator para o exilado ou expatriado. Porque ela diz que todo exilado ou expatriado, ele nunca é totalmente verdadeiro e nunca é totalmente falso na nova cultura. E que a integração nessa nova cultura depende justamente do talento dele como ator, de se mostrar, de assumir, né, uma nova máscara, que é justamente a Nancy Houston, que é uma escritora canadense, que também morou na França, e que, fazendo uma anedota, eu não sabia, e acabei de descobrir que ela era a mulher do Todorov, ela também fala justamente sobre isso, sobre a questão do teatro do exilado, que o que ela vai dizer é que, à medida que os anos passam, e a proficiência na nova língua e na nova cultura aumenta, o exilado ele vai criando uma máscara, uma nova persona, que é uma nova persona francófona. E, segundo ela, ele mantém sempre um espectro dele mesmo, uma convicção de que existe uma parte dele mesmo que, eu já estou terminando, continua vivendo seu país de origem. E é justamente isso que eu acho que o Todorov traz, mostrando essa questão do duplo pertencimento, do biculturalismo. E bom, ele parte desse ponto de partida para fazer uma reflexão que não é sobre bilinguismo nem nada, é uma reflexão social. Ele vai depois, ele vai fazer toda uma reflexão sobre a questão uma crítica ao totalitarismo. A parte sobre a França, ele vai ter um olhar de insider, outsider, porque ele tem essa vivência de ter saído de um contexto totalitário, então ele vai fazer uma crítica muito contundente à intelectualidade francesa por ter feito vistas grossas aos abusos do regime soviético. E depois, na terceira parte, que é bem interessante, que ele vai se colocar como um visitante nos Estados Unidos, em que ele fala que nos Estados Unidos ele tem um terceiro olhar, porque como ele é um visitante, ele pode ver, ele até diz que o sotaque dele falando inglês é uma mistura do búlgaro com o francês, e ele tem um olhar mais distanciado, e ele vai fazer uma série de comentários sobre a questão da democracia. E para finalizar, eu acho que o livro, o aspecto mais interessante é que ele realmente acaba defendendo
que toda essa experiência do bilinguismo, do biculturalismo, ou de você realmente adquirir novos códigos que não apagam os seus códigos, o que ele fala é que isso contribui realmente para a construção de um cidadão, digamos assim, mais humano, né? Ele é um grande defensor do humanismo, então o que ele termina dizendo é que a gente não deve temer esses processos de influências das culturas, pelo contrário, que isso soma para a formação do indivíduo, e que justamente o que ele defende no final é que o estudo não só das culturas ocidentais tradicionais, mas das culturas marginais e distantes de nós, vão dar um olhar mais amplo e transcultural que permite que as instituições formem não apenas bons especialistas, mas melhores cidadãos. E, enfim, eu acho que esse é um olhar que é muito bonito até sobre a experiência do expatriado e que realmente traz um olhar que enriquece, né, essa possibilidade de um olhar mais humano, menos preconceituoso, menos racista e mais em defesa da democracia, que é também um dos temas desse livro. Obrigada, então, Beatriz. Muito obrigada. A gente vai daqui a pouquinho fazer a discussão. Então, agora eu já passo para a Paula Azevedo, que vai falar da Odisseia e a literatura francófona suíça contemporânea. Eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação, espero que funcione, porque eu tenho uma certa dificuldade com essas tecnologias. Tudo bem. Vocês estão vendo? Ou ainda não? Não, ainda não. Agora sim, está começando. Agora está começando, né? Então, vou colocar logo sim. Então, eu vou tentar colocar um relógio aqui para não... Agora vocês conseguem ver, né? Sim. Então, eu vou falar sobre essa autora, a Odisseia, que é uma escritora genebrina, né? E ela tem formação em literatura francesa e estudos de civilização mesopotâmica. Ela também faz parte do coletivo Ajar, que é uma associação que reúne jovens autores e escritores que escrevem em francês, e também tem um tipo de prática de escrita colaborativa. Eles se reúnem, 3, 4, e escrevem um livro em conjunto. Ela já viajou por mais de 40 países e acabou transformando essas experiências em literatura, né? Que é uma das citações dela. Então, antes da gente começar essa conversa, é necessário a gente saber a história da literatura suíça, né? Que ela é rica em escritos e que, de alguma forma, buscam afirmar as identidades que constituem um país, né? A gente sabe que esse pequeno território aí, encravado nos Alpes, faz fronteira com grandes potências europeias, com a França, com a Alemanha, com a Áustria e com a Itália, e por muitos séculos, essas potências, elas tiveram uma influência cultural bastante forte, né, em relação ao território helvético. Apesar do país ter as 4 línguas, né, que é o alemão, francês, italiano e o romanche, mais de 60% da população suíça fala alemão, né? E muitas vezes, quando se fala de uma maneira geral sobre a literatura suíça, existe uma tendência grande a associá-la à língua alemã. E quando se fala deles, eles automaticamente já remetem ao Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch e ao Johannes Spüri, que talvez seja mais conhecida porque ela escreveu a obra infanto-juvenil Heidi, e meio que a Suíça respira a Heidi, né? Já quando a gente fala, no caso dos autores suíços de expressão francesa, tem um fenômeno bastante interessante de associação, né, ao ponto de algumas vezes alguns autores serem incorporados aos cânones franceses. Quando se fala de Jean-Jacques Rousseau e Blaise Cendrars, existe assim uma tendência quase automática de associá-los à França ao invés do país natal, né, no caso talvez do Rousseau.
devido à filosofia que exerceu uma forte influência sobre o iluminismo e posteriormente na Revolução Francesa, e o Blaise Cendrars, possivelmente devido à sua estreita relação com o meio literário francês e talvez devido à sua naturalização como francês durante a Primeira Guerra Mundial, né? A Suíça também tem os seus autores de expressão italiana, o Giorgio Orelli e a Anna Felder, só para ilustrar, tem outros, obviamente, e os autores de expressão romântica, que é o Clavier e a Luisa Famos. Então, aqui o foco é especialmente a literatura de expressão francesa. Dentro da Suíça existe um problema grande de alguns autores não querem se enquadrar como francófonos, eles têm bem essa identidade de romande, né? No caso, que seria essa literatura que existe nos cantões de Genebra, Vaud, Neuchâtel e Jura, e parte da região de Friburgo, Berna e Valais, que tem uma predominância do idioma alemão. E essa região da Romandie, né, que é a Suíça francesa, eles têm uma abundância de autores que escreveram sobre a literatura de viagem, né? No caso, os mais conhecidos, tem outros, obviamente, mas os mais conhecidos, no caso, são a Ella Meillard e o Nicolas Bouvier, né? Os dois escreveram sobre as viagens que eles tiveram ao longo dos anos e, de alguma forma, os relatos deles trafegam do autobiográfico a um mesclado com uma ficção, né? Assim, longe de folheto turístico, eles buscam muito entender o outro, né? Uma questão de alteridade também. Eles saem bastante dos estereótipos e dos preconceitos já existentes em determinada sociedade e cultura, né? Os dois escreveram bastante, ambos em francês, obviamente, mas a ela teve um período da sua carreira que ela escreveu em inglês, então ela é bastante conhecida dos anglófonos. Então, aqui tem um autor suíço, né, de expressão francesa, que reuniu dentro de um livro toda a história da literatura suíça em francês, e é um livro muito interessante, principalmente porque eles separam essa parte das viagens, né? Eu acho interessante a definição dele, justamente que essa literatura de viagem não é uma questão de fazer uma distinção entre escritores que viajam ou viajantes que escrevem, vai muito além disso. Ele explica que é o espaço, o ambiente que vai definir, que vai abrir as portas para a linguagem e para a consciência dos seus autores. Então, a gente vai falar sobre a Aude, né, especificamente porque ela é uma das que deu continuidade a esse tipo de literatura. Eu queria fazer um parênteses ainda em relação a Ella Meillard, que ela talvez se destaque um pouco mais em relação ao Bouvier, porque o período que ela abrange, a trajetória dela, ela está situada ali no período colonial, né, na década de 30 e também 60, no período pós-colonial, no momento em que a literatura era predominantemente masculina. Então, ela tem realmente um papel bastante importante nessa divulgação da literatura de viagem. A Aude, o primeiro livro dela foi o Chronique de l'Occident Nomade, que é um livro no qual ela reuniu várias crônicas, né? Então a gente não sabe até que ponto isso é ficção e o que é autobiográfico. Nesse livro dela, a gente tem intercalado histórias que se entrelaçam de uma adolescente que está vivendo suas primeiras viagens, suas primeiras experiências, e uma mulher adulta, né, madura, que já tem uma outra visão. Cada viagem dessas, você vê, cada crônica, você vê o quanto essas mulheres evoluíram, né, as experiências que cada personagem teve, que as fez evoluir, né, não tem uma linha cronológica, na verdade, né, vão se mesclar bastante. O interessante é que
nesse livro, a autora, ela descreve regiões que atualmente estão em conflito, no caso da Ucrânia e da Rússia, né, e tem muitas reflexões, os livros dela. O próximo, o Chronique ganhou o prêmio Nicolas Bouvier no Festival Étonnant Voyageur, em Saint-Malo, que é um prêmio que incentiva novos autores que gostam de trabalhar com essa literatura de viagem, e autores não necessariamente em língua francesa. Se eu não me engano, o último que ganhou foi escocês. Já no Les Neiges de Damas, a busca interior, a jornada de reflexão pessoal da Alice, né? Ela vai para um país e que ela só conhece dos livros, né? Então ela vai ver que todos aqueles estereótipos que ela tem caem por terra, né? Ela faz uma conexão do passado com a atualidade, né? No caso, em 2015 ainda, porque ela é uma estudiosa de cultura mesopotâmica, né? Então ela vai sempre fazer uma associação com o passado daquilo que ela está estudando com a realidade. Então, o livro, ele não é um relato sobre a guerra da Síria, até porque o livro foi publicado quando a guerra ainda não tinha começado. Mas é assim interessante de você ver o quão envolvente são as descrições da cidade de Damasco e de Alepo, e é interessante você ver que aquela descrição, que é até arrebatadora em alguns momentos, não existe mais, porque a guerra se prolonga até agora, né, até os dias de hoje, desde 2015 até hoje, e você vê que aquelas cidades foram devastadas, né, aquela descrição já não existe mais. Une toile lâche comme le monde já é um livro mais atual dela, ela já trata a viagem sempre como pano de fundo, mas aqui é uma questão de como existem conflitos nessa geração de millennials que não consegue, de alguma forma, viver sem a internet, mas que acha que isso é maléfico. Então, um grupo de pessoas que acabou se encontrando em viagens ou pelas redes, decide que é melhor não ter mais, que elas não existam mais, porque eles querem tentar um novo tipo de mundo, né? E aqui tem uma predominância de personagens femininos também, como todos os livros dela. É um livro até meio filosófico, porque faz repensar que enquanto a gente está conectado nas redes sociais, a gente não vê o quanto isso vai poluindo o meio ambiente, principalmente os mares, né? Por causa desses fios que são instalados de um lado a outro. Ela é bem impactante quando ela fala de um lago na China que foi feito só com dejetos, né? Que ninguém pode nadar nesse lago, né? Que existe. Enfim. No outro livro, que é o mais recente, que é o Amérique entre nous, mais uma vez, então, cai por terra os estereótipos dos Estados Unidos, né, que a gente não está fazendo uma leitura sobre a Terra dos Sonhos, né, o sonho americano, ela vai descrevendo paisagens, pessoas, e a questão do relacionamento poliamor, que é bem interessante quando é visto por uma mulher, e ela aborda isso com uma naturalidade e sem os julgamentos que a gente poderia encontrar, talvez, em outras obras, né? A obra dela é bem interessante, porque as mulheres são os personagens principais, né? Ela tem a viagem, é uma forma de introspecção que ela tem para ela refletir, né, o ritmo desenfreado da vida e frenético, e como essas personagens elas buscam se reconectar, né, com elas mesmas. Também a escrita feminina, né? É muito interessante você ver temas discutidos por uma mulher que é voltado para o público feminino. Você se identifica com a escrita dela. O que eu acho interessante também é a universalização de temas. No caso, quando ela fala do amor, existe uma tendência quando se fala do amor, quando uma mulher escreve, é coisa de mulher, mas quando um homem escreve esses conflitos internos e amorosos, ele vira muito mais um tema universal, relacionado à condição humana. Os temas da atualidade,
redes sociais, o amor livre, o empoderamento feminino e a questão do aborto. É bem interessante a visão dela sobre isso, de uma das personagens que precisa trabalhar e decide fazer um aborto, né? A coabitação das novas tecnologias e o respeito pelo meio ambiente. O interessante dela é que ela vai tratar nos livros dela é sempre essa relação constante com o desejo de fuga, né? Nas suas lembranças de viagem, que ela acaba transformando em literatura, ela não tem como a gente saber realmente se tudo aquilo ela viveu, porque ela tem muitas coisas escritas e diários que ela acabou recolhendo para construir essa escrita. E assim como os antecedentes dela, o Nicolas Bouvier, também tem o Camus e a Elá, eles buscam uma nova perspectiva do mundo, né? Que o interessante é que, nesse caso dessa literatura romande, em língua francesa, eles não querem criar raízes com a Suíça, eles querem amadurecer conhecendo outros lugares, né? Que essa busca pela identidade, ela é feita fora dos cantões suíços, ela não é feita no país. E isso já foi, antes dessa literatura de viagem, já foi bastante trabalhado, né? Que a gente deveria se identificar como suíço, porque nós somos um povo que, diferente da colonização africana, né, a gente pode dizer isso, eles não viveram esses conflitos da África, foi tudo se construindo num ambiente europeu, que de alguma forma foi violento, mas não tem como se comparar com o que aconteceu na África, que para você se identificar, você tem que escrever na língua do opressor. No caso deles, é tipo assim, uma disputa entre línguas para saber quem é mais suíço ou quem não é, né? Então, assim, ela é muito comprometida com a arte de contar os fragmentos de vida, que é muito interessante. Você sempre vai acabar se identificando com algum personagem ou identificar com alguém que é seu conhecido. Enfim, é uma literatura bem, bem atual, né? E que tem a jovialidade do século XXI, temas que já começam a ser tratados, né? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Sim, Paula, gostamos muito, sim. Vamos, então, partir para a nossa discussão, né? Então, iniciamos com o Vinícius Lima, depois as Áfricas Líquidas, Beatriz com o Todorov, e depois a Paula com a literatura francófona suíça. Obrigada a vocês todos, os que nos acompanham, os nossos colegas que já apresentaram, os que estão aqui para a nossa discussão. Mais uma vez, eu reitero o nosso agradecimento por vocês terem atendido o nosso convite de enviar a proposta para esse GT. A gente precisa, já em vários grupos, com vários colegas, nós temos discutido muito isso, a necessidade de fortalecer esse domínio, né, do ensino do francês. Bom, pensando no francês é porque hoje à tarde vai ser sobre ensino de francês, eu já estou antecipando as coisas. Mas, já que eu toquei, a gente fala no ensino do francês, da literatura francófona, literaturas francófonas, e qual ensinar, né, como escolher. Então, até pouco tempo atrás, sei lá, até uns 20 anos atrás, para o professor de francês era fácil trabalhar com a literatura francesa, né? Aquele fácil, entre aspas, que ele pegava da Idade Média até o século XX, e hoje não, para a gente está mais complicado, porque pensa em francofonia é o quê? É pensar nas Antilhas, é pensar nas Áfricas, é pensar em quê, afinal de contas, mais o mundo europeu, né? Tem ali a Suíça, a Bélgica, Luxemburgo, e tem ainda autores como o Beckett, né, Ionesco e outros muitos que optaram pelo francês, e aí essa coisa de optar, né, a gente discutiu um pouco ontem, a opção, vamos usar o termo opção, do suíço é diferente do magrebino, por exemplo, ou do africano, né? O Rafael Confião, naquele evento do Caribe, na semana passada, falou isso, que todo mundo elogia, né? Mas um francês muito perfeito, um francês muito soutenu, e ele dizia,
o brasileiro não se preocupa se vai escrever uma obra, se o que o português vai dizer, né? O que o público português vai dizer, é bem escrito ou não. Mas nós sim, porque nós vamos para a metrópole, e na metrópole vão julgar, né? Então, essa coisa do julgamento, você ser julgado é sempre muito, muito grave, né? Eu estou vendo aqui que a Luciana, nossa colega, professora da Federal de Santa Catarina, apresentou ontem um trabalho belíssimo, falo muito enriquecedora, essa diversidade das apresentações desta manhã. Merci, Luciana, merci. E o Jones, o Denis vai sair, ele vai precisar sair para entrar pelo celular. Aí diz que está com problema do computador, não está conseguindo. Aí você aceita ele, Jones, por favor. E o Denis é o outro coordenador do grupo. Obrigada, obrigada, Jones. Então, pessoal, voltando agora o Denis chegou em tempos de Meet em carne e osso, né? Isso aí vai ser para a gente agora carne e osso. Antes estava só o espectro, né? Então, Vinícius, uma coisa que eu gosto muito no Beckett, eu tinha um aluno aqui no mestrado, ele fazia na área de tradução, ele fazia o mestrado com uma colega nossa de inglês, e ele fez uma disciplina comigo, e eu falei assim, comecei a falar do Beckett com ele, mas vocês estudam literatura inglesa também? Eu falei, não, Beckett escrevia em francês. Ele, não. Gente, é muito engraçado isso, porque tem informações que são de bastidores, a Beatriz falou, da Nancy Houston com o Todorov foi a vida inteira, né? Eles foram casados a vida inteira, até um pouquinho antes dele morrer. Eu acho que ele morreu uns 3, 4 anos. Eu acho até que foi de tristeza, né? Depois de ter separado dela, acabou o casamento, acho que ele morreu, não demorou muito. Mas essas coisas dos bastidores, que eu tinha uma professora na época da graduação que eu adorava as aulas de literatura, porque tinha muitos bastidores. Denis também tem muitos bastidores aí das literaturas para contar. Mas tanto ele quanto a Nancy Houston, que viveu, né, nesse exílio, ou o Beckett, que fez um exílio voluntário, que optou por escrever em francês, e ele mesmo fazia autotradução, ele fazia a tradução das obras dele, como a Ananda Devi, essa que eu apresentei, ela também faz a tradução para... Então, são autores que viveram nesse espaço, né, nesse espaço de passar de uma língua para outra. Né, tem a língua, é diferente das Antilhas, né, ou das Áfricas, porque tinha uma língua que era minoritária, né, se a gente pensar numa hierarquia linguística. Então, no caso dos europeus, não, era só a língua do exílio e a língua francesa, né? Mas eu queria ver se dava para vocês ouvirem a Ananda Devi lendo o poema, dá 1 minuto só, ela lendo na versão crioulo reunionês. Deixa eu ver se dá certo aqui, porque eu não fiz no tempo, porque eu falei assim, não vou passar o tempo, é muito feio passar o tempo. Então, eu tentei... não, estou partilhando outra coisa aqui. Eu vou colocar aqui Isso. É esse aqui. Vamos ver se dá certo. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês falem, tá? Então, vou ampliar. Felipe est tellement lourd quand occupe le pays, même s'il est souffert, même s'il est blessé. Felipe est tellement lourd, éclaboussé, couleur l'acier, qui sentit suif. Felipe prisonnier de mémoire, de las âmes. Tá dando para ouvir? Sim. Pessoal, tá dando para ouvir? Fala no microfone, por favor, que eu estou partilhando a tela. Sim, Sim. dá para ouvir. Conseguimos. Dá para ouvir. Ok. Então, vocês estão vendo que é essa versão do crioulo. Reste là, allez, tout fin perdu. Qui fait Olisier continuer guette à la côte en colère là. Ça bande trou, côte de famille, une trouve the tonne. De ventre lourd, de la gorge tremblée, de la voix teinte, de la main tremblée. Te tourne les dos, mais aucun soleil va pour reconnaître toi, et aucun l'appli. Si c'est l'espace vide, et attends-toi, aucun miracle.
te riste les pieds depuis la boue et te masser. Então tá nesse site dela aqui, esse é o site oficial, né, do Gamaleya, e esse é o dela. Por que eu coloquei isso aqui, aproveitei aí o tempinho que a gente tem, porque é diferente, é completamente diferente, eles trabalham com francês, com inglês, línguas ponte, mas também línguas da valorização local. Então, é importante também que isso acontece em alguns países africanos, com alguns autores africanos, mas nessa região das chamadas Áfricas Oceânicas, é muito mais forte essa a valorização da cultura local pela língua, que a língua seja ensinada nas escolas. Lá também na Ásia, lá na Polinésia, acontece o mesmo movimento, né, de valorização das línguas locais. Porque, como vocês viram naquele slide que eu mostrei, são várias línguas, então a gente tem, por exemplo, na reunião, o reunionês com aquele rosto paquistanês ou indiano, porque de fato teve essa presença também, né, na construção desses povos. Então foram tantos povos ali, na construção dessa mistura, que a gente acaba esquecendo e pensa no francês, mas como em vários outros países de colonização, a língua francesa é falada por um percentual menor, né, um pequeno número de pessoas que falam francês, porque é uma língua de elite. A língua do dia a dia são as línguas locais. Tá? Então, o diferente da gente pensar isso da Suíça, por exemplo, como disse a Paula, eu acho. Então, assim, a gente não é colonizado, né? Então, a gente não precisa querer se aproximar deles por esse caminho. No caso do Beckett, foi uma questão política, né? E, assim, Paris, como é centro de efervescência, né? Então, era importante estar em Paris para que o mundo conhecesse. Eu acho que mudou um pouco isso, mas a gente ainda tem, né, um pouco dessa necessidade de, para os autores, né, de estar em Paris, porque as grandes editoras estão em Paris, é de Paris que vai para o mundo. Então, essa coisa da circulação da obra, a gente já tocou um pouco nesse ponto, mas se não está em Paris, é mais difícil a circulação. Tem a L'Harmattan e a Cartala, por exemplo, que tem em outros países, elas estão ancoradas em outros países, mas o centro é Paris, acaba sendo sempre a gente voltando, mesmo para a Bélgica, para a Suíça, que são países europeus, são países ricos, Paris continua precisando ser, para os autores, esse centro de efervescência. Não sei o que vocês acham disso. O que vocês pensam? No caso da Suíça, é bem difícil a publicação de livros escritos em francês que não seja no território suíço. Existe realmente uma baixa aceitação das editoras francesas em relação às obras suíças. O contrário acontece com as obras alemãs. Elas são muito bem recepcionadas no mercado editorial alemão. Então, existe realmente uma maior produção e divulgação das obras em escrita alemã, ao contrário da Suíça. Não sei se vocês perceberam, mas a Aude e outros personagens, o próprio professor, que o Francillon, todos são eles editam só por essa, a Zoé. Não tem outra opção lá. É a única que publica em francês, lá no caso da Suíça. Então, é realmente difícil tentar entrar, no caso, no mercado editorial francês, por alguma via, né? Eu acho que pode falar. No caso da França, eu acho que tem algumas particularidades quando a gente pensa no contexto, sobretudo pós-colonial, quando a gente compara, por exemplo, com o inglês, com o português e até com o espanhol, porque a gente pode até pensar, por exemplo, na questão que você mencionou, né, Josilene, sobre a economia. No nosso contexto, ou no espanhol, por exemplo, e no inglês, houve um grande desenvolvimento das antigas colônias, de forma que, por exemplo, no caso do inglês, o grande mercado hoje é os Estados Unidos, é Nova York, muito mais até do que Londres, ainda que Londres ainda permaneça como uma metrópole importante.
E no nosso caso, em relação a Lisboa, eu acho que aconteceu a mesma coisa, né? O Brasil acaba hoje sendo, não só pela quantidade de falantes, mas porque a nossa economia é muito maior, Portugal é um país pequeno, e no caso do espanhol também, a gente vai ter, às vezes, Santiago e Buenos Aires com uma pujança econômica editorial até maior do que Madrid. E no caso do francês, eu acho que isso não é dessas grandes, né, das grandes impérios coloniais ele é uma exceção, né? Porque no caso a França nunca foi colocada, mesmo quando a gente pensa na Suíça, ou na Bélgica, ou até no Quebec, né? Que também é um outro lugar de bastante conflito. Então eu acho que o francês ele continua nessa posição. E existe até uma questão política do Estado francês de manter a francofonia como o que em relações internacionais se chama de soft power, né? Tanto que, por exemplo, as escolas francesas que existem no mundo, a Aliança Francesa, são subsidiadas pelo Estado francês com justamente uma intenção, é uma intenção do governo, que hoje em dia está sendo um pouco questionada, de manter o francês, lutar pelo espaço que o francês pegou como língua franca, no mundo, mas que eles tentam, por exemplo, no caso da literatura, se manter ainda como pelo menos uma língua franca literária, cultural, e eu acho que existe uma luta para isso, que no caso dos outros idiomas, por exemplo, no caso do português, ou mesmo que a gente até tenha as nossas associações equivalentes, a Associação da Francofonia, são outras regras e outros objetivos, né? Então, eu acho que talvez até essa própria rivalidade que eles têm com o inglês, ao ter perdido o espaço de língua franca do mundo para o inglês, crie essa intenção de se manter como... E eu sei que muitos autores africanos, eles muitas vezes falam que publicar na língua deles, eles não conseguiriam, porque as línguas, como você falou, são muito pequenas, eles não conseguem mercado editorial, não conseguem leitores, então eles vão publicar na língua do opressor mesmo, por não ter outra opção, né? E acabam ter que fazer essa concessão, digamos assim. Vinícius, eu só tenho, Beatriz, dúvida em relação à história aí da Aliança Francesa e tudo de incentivar. Eu acho que os franceses não fazem muita questão assim, é uma crítica, de ser ensinado, francês ensinado. Então, essa coisa da Aliança Francesa, a Clé d'Or, né, para a cultura e civilização, que ficou lá no século XIX, quando a Aliança Francesa foi inaugurada no mundo, eu acho que era a ideia de civilizar mesmo. Hoje, como perceberam que não vai rolar, né? Então, assim, já não tem mais muito essa coisa de incentivar, como alemão tem muita bolsa, eu fico vendo, nossa, como tem bolsas para a Alemanha. A França é a coisa mais difícil do mundo, você conseguir uma bolsa. Se você quer estudar aqui, então venha com sua bolsa de casa, não espere daqui, não. São as escolas que, por exemplo, existe uma escola, a escola normal, né, que é do maternal ao lycée, que é internacional francesa, ela custa muito ao Estado francês, e ela é mais barata a mensalidade em comparação com todas as outras escolas internacionais, porque pode ser porque essa cultura do Estado francês, ela de certa forma continua, ela está, sem dúvida, sendo bastante repensada, mas assim, há ainda, o governo francês ainda gasta bastante para manter pelo menos essas escolas, ainda que eu acho que eles já estão, de certa forma, repensando se isso pragmaticamente tem efeito ou não. Certo. Se eu puder só, em parte, eu acho que tanto a Alemanha quanto a França tem um pouco esse esforço. Eu acho que a Alemanha, pelo DAAD, eles têm talvez eles busquem mais levar alunos para a Alemanha, né? E talvez a França... Mas eu sinto que a Beatriz sente de a França ainda tentar manter um pouco a força da francófona, do francês, da língua e da cultura francesa. A gente sabe que a própria França tem uma preocupação com percentual de música francesa tocada nas rádios, tem que ter um percentual mínimo, etc.
O trabalho dos consulados é um trabalho, o Festival Lux de Cinema, que acho que foi online esse ano, se eu não me engano, né? Teve anos que teve online. Tem toda uma preocupação com disseminação de cultura em língua francesa, né? E, enfim, eu acho que permanece, ainda que, é claro, pela força da cultura norte-americana e de todo o sistema, né? É meio que uma guerra perdida, mas acho que há uma preocupação do governo, sim, manter os consulados e os embaixados têm uma programação. Você compara até com o consulado britânico, americano, o consulado francês das capitais, né, e a embaixada em Brasília tem sempre uma preocupação com atividades, com programação e etc., teatros. Mas, falando especificamente do caso do Beck, a Josilene compartilhou o caso do aluno do inglês, eu também venho do inglês, sou formado em inglês, mas é claro que eu, como pesquisador de Beckett, eu conheço toda a obra dele. É interessante, assim, a Pascal Casanova, vocês citaram em algum momento aí Paris, né, como esse lugar realmente em que as pessoas vão para buscar, mesmo autores americanos fazem esse movimento, autores da Europa, né, a Europa, muitos iam para Paris, e a Pascal Casanova cita também a questão das línguas, né, e do campo literário, ela tem na República Mundial das Letras. Ela estuda como há um desnível entre as línguas, e houve por muito tempo, e ainda, de uma certa maneira, há. Tem línguas que são consideradas línguas de prestígio, né? Não que a gente entrar no mérito, assim, por que, né, deveria ser. Hoje em dia, toda uma revisão, né? Essa questão da autoafirmação das tradições locais de uma língua local. Acho que também o fato de separar também, né, os países americanos, das Américas, têm uma colonização mais antiga em relação aos países africanos, tem uma colonização mais tardia. Então, ao longo do pós-guerra, esse movimento de independência da África, que foram mais fortes, né, enquanto que para as Américas foi muito anterior, ainda no século XVIII, XIX, né? Então, essa questão dos desníveis das línguas, eu acho que isso é interessante pensar como que talvez vários autores de diferentes países, às vezes de países que tiveram uma colonização muito violenta, né? Às vezes nem tanto, o caso da Suíça, que não era um país colonizado, né? Um país, às vezes, autores vêm do leste europeu, né? Todorov, enfim, tem a Pascal Casanova se debruça muito, se não me engano, também acho que do caso do Nabokov, que também era um autor que fazia autotradução com a ajuda do filho, né, que ele ia do russo, acho que por inglês também, não? E essa questão dessas línguas de prestígio que ajudariam a viabilizar também a obra e, enfim, né, a publicação em inglês ou em francês. Então, hoje em dia a gente questiona tudo isso, a gente tenta rever, né, mas por muito tempo o francês era considerado uma língua de prestígio, né, em relação a outras línguas. Então, Paris e essa busca pelo francês. No caso do Beckett, havia uma questão realmente dessa busca por autonomia. Eu acabei nem conseguindo falar muito, mas isso é importante. A Casanova identifica essa questão na obra dele, né, a busca por uma autonomia estética. Então, ir para o francês também para poder fugir dos temas celtas, que estavam muito em voga, e poder escrever de forma mais livre, conseguir publicar. Ele que teve uma certa dificuldade de publicar em Dublin, em Londres, e vai para Paris, né? Então, acho que essas questões da língua, de Paris também, acho que por muito tempo, hoje em dia isso é muito mais questionado, há uma descentralização, um outro olhar, né, que é importante, mas por muito tempo acho que Paris e o francês eram essa língua de prestígio, esse lugar em que você conseguia se viabilizar a sua obra, né? Só, enfim, jogando aí algumas questões que já foram discutidas. Obrigada, eu Vinícius. só queria colocar que, pensando agora, principalmente nas apresentações de hoje, né? Eu não lembro de quem que eu escutei, mas uma vez a gente estava discutindo sobre as questões de literatura francesa, literatura francófona atual, e a gente chegou à conclusão de que, se tirar a questão da francofonia, a França não tem como avançar na questão cultural, porque os autores que fazem hoje não são autores franceses, são autores naturalizados franceses, e os temas não são especificamente franceses, né? O Michel Houellebecq, que é um dos grandes que está fazendo sucesso agora, se você perceber, ele é considerado francês, mas ele não é francês, e os temas que ele trabalha não são exatamente franceses, né? E, querendo ou não, agora já está aí como literatura francesa contemporânea.
né? L'Ecclesiot, né? Então, se a gente, Camus, que era argelino, né, também. se a gente tirar vamos dizer assim, a gente tirar a francofonia, a gente destrói. Não tem literatura francesa contemporânea, né? Não tem, só vai viver até o século XIX, né? Moyen Âge, o século XIX e acabou. Não tem. Então, essa questão da francofonia também, ela põe em xeque muito a literatura francesa, né? E aí eu não sei se é um soft power ou se realmente de alguma forma eles estão tentando ali nadar nesse oceano que se apresenta agora, né? Para manter essa literatura, para manter essa cultura viva. Porque ou eles se abrem para essas culturas que se utilizam do francês, ou então eles vão afogar e morrer, né? Porque o que que é a cultura francesa contemporânea? Se não é essa mistura, esse carrefour de culturas, né? De colocar todos esses comportamentos em xeque, né? A partir da literatura, a partir da pintura, a partir de todas as artes que estão envolvidas, né? Mas não estou afirmando nada, tá, gente? Só colocando. Mas é para a gente pensar mesmo, porque é verdade, né? Se, é a mesma história da Maria Antoinette que eu falei ontem, né? Então, assim, é um pouco uma revanche. Então, vocês oprimiram a colônia e tal. Agora sim, vocês vão sobreviver porque a colônia vai ajudar vocês a sobre as colônias, né? Por causa delas que vocês, a língua vai se manter viva. Agora, uma questão que está na ordem mesmo do administrativo, que eu ainda percebo, é assim, você pede ajuda para o consulado, para a embaixada, para, ó, eu quero um professor assim, é fulano de tal, ele é professor grego. Não, tem que ser francês. Ah, tá, então, até aqui, ele é um francês de língua francesa, Senegal. Hum, sabe, até fazer você entender, ó, é um francês da França. Nós somos franceses, então, se você quer um professor senegalês, peça para a Embaixada do Senegal. Isso quer dizer o quê? Nada, né? Não vou conseguir nada. Então, a gente ainda percebe muito isso na política francesa. Talvez até para dizer assim, olha, a gente consegue sobreviver sem, né? Mas você pega, desde o Sorbonne, universidades francesas de um modo geral, está cheio de estrangeiro, está cheio, tem muitos, felizmente, né? Felizmente, porque isso é reconhecer, está se reconhecendo que o conhecimento, etc., vai para além de uma nacionalidade. Então, se tem um francês, ou 10 franceses, e tem outros 10, sei lá, Luxemburgo, Suíça, ou mesmo esses países ex-colônias, e se o ex-colônia é melhor, ele vai ser o professor, enfim, dessas concorrências na França que são muito esquisitas, os concursos, né? No Brasil a gente fala mal de concurso, mas na França é uma coisa, é um dossiê, vamos escolher aqui esse aqui tem perfil. Bom, gente, é uma coisa assustadora, mas mas é assim que funciona, né? Mas é isso, é da gente pensar essas diversidades, né? Como é que a gente está conseguindo manter? Alguém me perguntou um dia desses, como é que é a poesia francesa? Porque outra pessoa, é um estudioso de poesia, como é que é a poesia francesa hoje? Falando porque eu perguntei para uma outra pessoa na França, e disseram que os franceses o que tinham para fazer já fizeram, agora não tem mais nada de poesia. É uma resposta boa, né? Que justifica. Aí eu olhei assim e falei, é, até faz sentido. Mas é porque hoje a poesia, quando você pega poesia francesa, a gente vai cair direto nos francófonos, nos ditos francófonos, né? Então, a literatura, os prêmios Goncourt, outros prêmios, né? Então, aquele manifesto Pour littérature monde foi a partir desse olhar. Vários autores nos últimos anos tinham sido premiados não franceses, de língua francesa, mas não franceses. Então, assim, olha, existe aqui um mundo, e o Lebris, e Michel Lebris, e o Jarreau são franceses, né? Mas eles entenderam que, peraí, tem muita gente fora da França fazendo muita coisa bacana, e aí o manifesto é assinado por, sei lá, Glissant, Marie Condé, Ananda Devi, e muitos outros autores francófonos, né? Eu estava pensando aqui, olhando a Júlia trabalha com a Yourcenar há muito tempo, a Marguerite Yourcenar, todo mundo vê uma autora francesa que é belga. Então, a Luciana, que já esteve conosco, ela saiu,
com a Amélie Nothomb, francesa, que é belga. Então, assim, muitos... Aí uma vez eu perguntei, né, porque eu fazia o pós-doutorado, por que que acontece isso na França? Ai, Lu, desculpa, eu não tinha te visto, Lu. Não vi. A minha colega falou, oi, menina querida. A minha professora falou assim, é porque na França é assim, ela é francesa, na França é assim, é bom, então é francês. Se não é bom, é de origem argelina, é de origem qualquer coisa, mas também você abre mão de vez, porque vai que um dia fica bom, né? Então é bem essa coisa de se apropriar do que é bom, né? Oi, Maria Angélica, bom dia, como é que você está? Bom dia, colegas, bom dia a todos. Estou bem, obrigada, muito bom ouvir mais uma manhã de discussão. E eu queria colocar uma coisinha aqui, depois de ouvi-los, Josilene, do que o Denis falou, né, o que seria da França contemporânea, sem os francófonos. A gente ouve ainda, né, de professores assim de literatura franceses que vou dizer, usar uma palavra talvez inadequada, que tem uma linha de pesquisa menos progressista, que ainda fala assim, ai, mas não, ó, esse autor, eu me lembro de quando eu estava fazendo meu doutorado, conversando com uma professora de literatura francesa, ela dizia, não, mas olha, tá vendo, ó, sobre a obra do Catibi, olha, não tem aquela espessura, não tem aquela rigidez de um escritor francês, a sintaxe é quebrada, é isso, aquilo, então, assim, sabe, ainda há uma visão muito preconceituosa com relação a essa escrita, né, periférica, quer seja de onde quer que ela venha. E eu acho que a gente deve se interrogar, né, sobre o estatuto dessas literaturas e até da língua francesa, porque hoje a França, né, olha, o número de magrebinos, né, morando em território francês, que francês é esse? Será que precisa ser esse francês rígido, esse francês sem fraturas, né, sem quebraduras? Eu acho que tem muito a se pensar ainda, né, nas literaturas e na própria língua francesa. Ô Vinícius, eu queria te falar, não sei se você conhece um texto da Helena Franco Martins, e ela é professora da PUC do Rio, ela tem um texto muito bonito que se chama Beckett e a Língua dos Outros. Mas que outros? Você já leu esse texto? Eu tô para ler esse texto, eu tô procurando, já peguei a referência dele, mas ainda não parei, não sentei para ler. Mas, enfim, vai me ajudar muito, assim, deve ser mais ou menos na linha do que eu tô Sim, pensando, né, na obra dele. essa questão de pensar quem é esse outro dessa língua, é muito bonito. A Helena é muito especial, tem uma sensibilidade muito grande, né? E nos faz pensar o que a gente está pensando desde o começo aqui, mas quem são esses outros da literatura e da língua, né? Mas as comunicações foram muito bonitas. Eu estava pensando na Beatriz também, que falou sobre a questão do duplo. Você está na França, Beatriz? Não, na verdade, eu estou na Itália. Na Itália. Mas as minhas filhas estudam na escola francesa, então eu convivo muito com os franceses na Itália, e a minha filha mais velha, ela fala português, italiano e francês, então por isso que eu tenho até me interessado em pesquisar sobre contextos de plurilinguismo, porque eu tenho um pequeno laboratório em casa com as minhas filhas. Pode ser que você estivesse na França, mas você pode conseguir. Eu acho que não sei se o Denis, a Josilene conhecem. É um filósofo, ele mas já é falecido, Clément Rosset. Ele tem um livro também muito bonito que se chama O Real e Seu Duplo. Está traduzido, né? Que trata dessa questão do duplo de um ponto de vista filosófico, mas que ajuda a pensar essa questão do outro na língua. É bem interessante, né? Enfim, a gente está nas línguas, nas literaturas, está no duplo. Quem foi que falou sobre a questão da loucura hoje? Eu tinha marcado alguma... Foi a primeira apresentação? Eu não me lembro se eu marquei. Não, foi a Josilene, ao falar da Ananda Devi,
em um determinado momento, falando sobre a loucura das línguas. Ela diz, né, que vive uma loucura. A Ananda Devi diz. Então, de fato, a gente porque vive nesse entre lugar, e não só uma, são várias, não só o francês, não só o inglês, são várias línguas locais, etc. Mas a gente está, né, desde o começo pensando nesse entre lugar, entre línguas, entre literaturas. E se a gente não se deslocar com isso, aí pode abandonar o barco, né, Josilene? E se isso não promover algum deslocamento aí... Eu queria fazer um comentário a partir do que a Maria Angélica falou. Eu achei muito... Me lembrou um dos artigos que eu li recentemente, falando sobre essa questão do bilinguismo, e falava do caso do Copi, que eu citei, justamente sobre a questão da dificuldade dos críticos estudarem os autores que são bilíngues, porque no processo de editoração, geralmente é retirado todas as marcas, né? É passado por uma revisão, e aí você tira todas as marcas do que seria, né, o texto é corrigido de forma que ele fique num francês standard e que não demonstre que aquilo foi escrito por alguém que é um falante de francês como língua 2. E aí, no caso do Copi, eu achei muito interessante, porque ele não permitia que fizesse isso, então quando ele escrevia tanto em espanhol quanto em francês. Na Argentina ele é mais conhecido como romancista, e ele não permitia que em francês... Ele era traduzido... As obras que ele escreveu em francês têm muitas influências do espanhol, ele cria neologismos a partir do espanhol, e ele fazia questão que se mantivesse dessa maneira, de forma que, quando ele escrevia em francês, ele permitia que outra pessoa traduzisse para o espanhol, mas que os livros que ele escreveu, os romances que ele escreveu em espanhol, ele fez questão que ele próprio fizesse a tradução, porque ele queria justamente manter, porque ele se definia como um argentino em Paris, e ele queria manter no texto as características, porque ele acreditava que isso era realmente um estilo, e que ele não tinha que esconder isso como sendo uma característica ruim, porque ele não teria ele utilizava realmente como uma forma estilística, que eu acho que é justamente uma coisa que a gente, né, quando você está tratando do bilinguismo ou de escritores que vão escrever em francês, geralmente tem esse problema do erro ser visto, né? A gente tem, como a Gisele falou, você tem que tentar mimetizar o falante nativo, mas que é também hoje em dia, até essas questões do que é falante nativo, o que é língua materna, já estão sendo bastante questionadas, e então você vai tendo novas visões e propostas até, que vão refletir na literatura. Eu só queria colocar que esse debate chega também para o ensino de línguas, porque a gente percebe que o francês, especialmente quando a gente está assistindo séries, filmes, né, mais recentes, ele está muito misturado com outras línguas, né? Eu falo mais assim dos falantes de árabe, né? Porque eu vejo muitas entradas de árabe no francês atual, mas se você pega o livro didático, você não encontra isso, né? E também os livros editados em língua francesa na França, né? Porque é retirado. Então, existe uma questão de higienização verbal, né? Que é uma questão até que o professor Marcos Banho fala bastante, e em todas as línguas, né? Então, existe essa questão também que atinge, de certa forma, a literatura, né? Porque a gente está falando de literaturas, geralmente, que não são publicadas na França, e nós percebemos esse melange, essa questão do bilinguismo, da mistura das línguas. Mas quando você pega a obra que é publicada lá mesmo, você percebe que isso ou é retirado, ou é colocado com notas, ou alguma coisa no sentido de manter o francês extremamente formal como tesouro da língua, né? Oi, Érica. Então, bom dia, gente. Estava escutando vocês, muito bom, obrigada. Então, estava pensando nisso que vocês estavam falando. Eu assisti uma formação, participei de uma formação no início desse ano. Infelizmente, eu não consigo lembrar o nome agora, mas foi no âmbito da UF, né?
a Associação das Universidades da Francofonia, e eram professores de francês que moram no Uruguai, e... Ok, Jones. E eles trabalham em rede com professores do Congo. Então, o que eles trabalham? Até lembrei que a Beatriz falou das filhas. Eles trabalham a interlíngua, quer dizer, o ensino de língua estrangeira com todas as línguas fazendo parte desse círculo. Então, eles dispõem uma plataforma que eles estão construindo, em que o aluno pode acessar e trabalhar, por exemplo, o francês, mas em comparação com o espanhol, com o italiano, com outras línguas da África. Então, você não aprende só o francês como o francês, todas essas línguas estão ali nas opções de escolhas das questões. Então, absolutamente interessante, e acho que diz esse mundo que a gente está vivendo agora. Muitas questões para aprendizagem da língua, então uma abordagem cultural parte para ensinar o francês, o italiano, em geral línguas europeias ainda, partem, por exemplo, de contos tradicionais do Congo, já que tem professores congoleses envolvidos. Então, assim, excepcional que é um trabalho que na verdade, ultrapassa essa definição, como disse a Beatriz, de língua materna e língua segunda, porque ele está aprendendo francês, está aprendendo 5 línguas ali, nesse espaço de transição, que é a interlíngua. E a gente vê que essas questões em Beckett, em Todorov, já foram colocadas há algum tempo atrás, e a gente... acho que isso agora, eles formularam e jogaram há algum tempo atrás, jogaram para o vento e agora se tornou um furacão. Eu estava escutando uma entrevista do Todorov e eu fiquei assim admirada, e agora entendo por quê. Porque eu disse, nossa, como que ele está tão natural nisso que ele está discutindo, tem uma abrangência tamanha a discussão dele de cultura, de geografia, de língua e de história, e tão natural nessa língua, Acho que a fala da Beatriz explicou. Para falar ainda dessa noção de tout monde, literature tout monde, eu acho bem importante esses espaços aqui, desse simpósio, por exemplo, porque ou a gente trabalha em rede com vocês, ou a gente não vai dar conta, óbvio que a gente não vai dar conta de tudo sozinho, precisaria, sei lá, de 10 vidas, porque, por exemplo, eu assisti uma formação da Josilene sobre as literaturas das Áfricas líquidas, e esse semestre eu estava dando uma disciplina de literatura de língua francesa 3, e já incluí uma autora, que se eu não tivesse assistido, eu não teria conseguido, foi a Myriam Casalou que eu trabalhei. Então, igual a fala da Paola, que fez um survol sobre uma autora muito legal, que inclusive a obra sobre mulheres, o tema do feminino e do feminismo tem diálogos com a Emily Prophet, mas, claro, em contextos absolutamente diferentes no que diz respeito à colonização, não colonização, neocolonialismo, mas a gente se sente também assim, que pega na mão dessas personagens femininas e vai andando com elas e não consegue deixar. Então, o Denis também, que está enfiando a literatura da Guiana nos espaços, e até de quem não quer, goela abaixo. Então, é sensacional. Acho que a gente não tem um programa oficial de trabalhar em rede, como eu já vi pesquisadores do Brasil da linguística aplicada terem, eles trabalham em rede, mas eu acho que esses espaços são de rede, e tomara que a gente consiga se formalizar melhor. Vinícius, parabéns pela pesquisa, porque Beckett é muito apaixonante mesmo, Então, é isso, gente. Obrigada pela manhã. Obrigada, Érica. Hoje o Denis vai surpreender hoje à tarde, não é Guiana Francesa, viu? Quem está esperando a Guiana Francesa vai se decepcionar, porque ele veio com uma novidade necessária, inclusive. Bom, eu acho que acabou o nosso tempo, gente? Já foi anunciado aí os 5 minutos, faltam 30 segundos. Então,
Então, é só agradecer mesmo, eu acho que isso é super importante, a gente trazer essas outras francofonias para o diálogo, né? E quem sabe a gente pensar em algum trabalho em rede, não sei, algum trabalho teórico, algum trabalho de divulgação dessas literaturas, porque, pelo menos assim, é a primeira vez, né? Ano passado a gente fez uma experiência, mas aí resumiu dentro da questão da América Latina, mas acho que é a primeira vez que eu vejo um simpósio na Abralic, exclusivamente das literaturas em língua francesa, né? Em língua francófona, sobre as francofonias, né? E eu acho que a gente deveria continuar e talvez pensar em alguns projetos, né? Eu não sei, a gente depois montar uma equipe e ver o que que a gente pode fazer. E eu espero que as comunicações de vocês possam ser publicadas, né? Preparem aí para vocês publicarem na Abralic, né? Depois que acabar essa semana. As informações elas vão estar no site a respeito da publicação, porque quando a pessoa estava falando eu não entendi bem, cortou um pouco para mim. Eu acho que qual é o nome dele aqui? Eu esqueci. É Jones. Jones, acho que Jones pode falar um pouquinho, se você puder responder a pergunta da Paula. Mas de toda forma é para estar sim, Paula. Mas a gente vai informar, tá? Se a gente vai ficar também Inclusive, informando. eu peço, a gente pede autorização de vocês para mandar os e-mails, outros concernentes a isso, essas ideias também, né, de rede, etc., além das notícias aí do Congresso da Abralic. Mas a partir do dia 25, pelo que eu entendi, já pode começar a enviar os textos que devem sair no e-book. Mas no caso, Josilene, eu não entendi se é 25 de julho ou 25 de agosto. Esse foi o problema numa A partir falha. de 25 de julho, eu acho que vai até, pelo que eu entendi, até 30 de agosto. Ah, ok. Obrigada. 25 de 7 até... Isso, Luana, vai até quando? Isso, obrigada. Até 30 de agosto, acho que é isso mesmo. Certo? Bom, gente, então nós vamos encerrar. Obrigado a todo mundo. E hoje à tarde a gente tem 2 horas. a finalização do simpósio, né, com mais algumas comunicações. Obrigado mesmo. Até mais. Até, pessoal. Até mais, um abraço, obrigada. muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Josilene, eu não Oi. vou estar presente hoje à tarde, né? Porque eu tenho